Pessoal, então, ó, vamos lá, galerinha, ó, a gente vai continuar falando um pouquinho do Shakespeare hoje, né? E aí, qual que é a relação, né, que eu estava pensando, eu vou retomar aqui um pouquinho. A gente viu aquele filme inspirado em Romeu e Julieta. E aí, pessoal, por que que a literatura, ela tem uma relação com a filosofia que pode ajudar a gente a pensar, refletir e a viver melhor? Justamente por conta disso, pessoal, porque os sentimentos humanos, né? Olha lá, como amor, ódio, tristeza, angústia, medo, alegria, ciúme, desespero, entre outros, são sentimentos que, na verdade, nos fazem ser como nós somos, né? A gente vive a nossa vida amando, sofrendo, se angustiando, sentindo ciúme, se alegrando em alguns momentos. E mais do que seres assim, físicos, né, corpóreos, nós somos esses seres que têm essa interioridade muito forte. Vocês concordam? Hoje existe o termo de bolha, né? Tipo, cada um na sua bolha, sobre cada um assim no seu mundo, na sua maneira de ser, de sentir, de viver, com as suas opiniões, né? Com os seus dogmas, né? E esses dogmas, essas opiniões, esse jeito de ser e sentir, depende muito, sem dúvida, do condicionamento social, das nossas vivências e experiências que a gente tem. Mas depende também muito das nossas escolhas, né? Da nossa reflexão, da nossa forma de pensar também, né? Porque eu posso sentir dor e posso pensar e refletir sobre ela. E pensar assim, puxa, eu estou triste hoje, eu estou angustiado. Mas por que eu estou triste ou angustiado? Por que eu estou sentindo isso? E eu posso parar e pensar sobre o que eu estou sentindo. Já pensaram isso? Pensar sobre o que eu estou sentindo. E eu posso, de repente, ver que aquilo que eu estou sentindo não é muito bom. E se eu ver que aquilo que eu estou sentindo não é muito bom, eu posso, de certo modo, escolher sentir outras coisas, né? Eu dou um exemplo para vocês. A gente colocou aqui, por exemplo, o medo. Mas tem aquele termo muito usado hoje que é a negatividade, né? Eu posso combater a negatividade que existe em mim? Posso. Como que eu poderia, por exemplo, combater a negatividade que existe em mim? Com pensamentos melhores, tipo, se você tá pensando, sei lá, eu não vou conseguir aquele emprego, você pode começar a pensar nas suas qualidades e o quão você se esforçou para chegar lá, e acho que vai chegar um momento que você vai deixar esse medo de lado. Que bacana, é isso mesmo, né? Você pode, é o que você falou, né? Você pode combater essa negatividade com outros sentimentos. Você pode lembrar de quem você é, do quanto você se esforçou para chegar ali, para, sei lá, buscar aquele bem-estar, buscar aquilo que você almeja. E aí você pode chegar e vencer a própria negatividade que existe em você. Mas vocês percebem que o sentimento puro, se ele não tiver reflexão, filosofia, pensamento, ele pode ser algo às vezes que não seja bom, né? Que nem a angústia, a tristeza, né? Se eu estou triste, qual que aconteceu? Será que eu consigo combater essa tristeza? Eu só vou conseguir combater ela se eu refletir sobre ela, se eu pensar sobre o como existem coisas que vale a pena eu persistir, eu insistir. Concorda? Né? Então, essa relação entre filosofia e literatura, no caso que a gente está falando um pouquinho do Shakespeare, ela se dá dessa maneira, né? Eu tenho um sentimento, eu tenho uma cena, algo que ocorre, e aí eu tenho que pensar e refletir sobre aquela cena, sobre esse algo que ocorre. E aí eu refletindo sobre essa cena, sobre esse algo que ocorre, eu posso viver melhor de algum modo. Eu posso enfrentar aquela situação de forma melhor, né?
Eu lembro que eu tinha um professor de ética e filosofia política que ele falava que a definição de filosofia política, na verdade de política, é você ser capaz de mudar a sua própria condição. O que é fazer política? É você mudar a sua condição, a sua existência. É você melhorar e buscar coisas que vão te dar bem-estar, que você almeja, que vão te dar liberdade, que vão te dar direito a descanso, que vão ser coisas que te agradam, né? Você pode, por exemplo, sei lá, gostar de tocar um instrumento musical. Exige, né, esforço para você tocar um instrumento musical. Exige treino, prática. Você pode se planejar para se esforçar para conseguir tocar uma bela música, por exemplo, né? No caso ali do violão. Enfim, é mais ou menos isso, né, que a gente pode começar a tentar pensar essas relações entre filosofia e literatura. E a gente escolheu o Shakespeare, por quê? Porque o Shakespeare é um autor que vai trabalhar muito isso, né? Que ele vai trabalhar muito os sentimentos humanos, que ele vai trabalhar muito o que é essa interioridade do ser humano, no seu sentido, eu diria até negativo, mostrando como o ser humano pode ser ruim, né? Machado de Assis, por exemplo, também no pequeno conto chamado O Enfermeiro, muito interessante, vai mostrar o como o homem pode fazer uma coisa que ele nem deseja fazer. Cometer, por exemplo... A nossa natureza, né? O instinto animal, todo sentimento leva a isso. É o instinto animal, a nossa natureza, né? Essa potência que a gente tem dentro de nós, que Freud vai chamar de id, né? Que realmente às vezes nos leva a fazer coisas que nós nem queremos fazer, né? Pode mudar realmente pensar sobre. E o que pode mudar esse instinto, esse id, é a filosofia, é a prática da filosofia, que é o pensar, sentir, né? Então, e a gente quando é ser humano, todos nós somos seres humanos, mas quando a gente vive assim a nossa humanidade de forma mais profunda, nos entregando aos nossos sentimentos, estados de espírito, paixões, e não se põe a refletir, a pensar, realmente o erro ele está mais ali próximo de nós, né? Dizendo de uma maneira mais shakespeariana. Então o Shakespeare vai fazer isso, vai mostrar muito essa natureza humana. E no Romeu e Julieta, que a gente trabalhou aquele filme que traz um pouquinho a história do Romeu e da Julieta, eu trouxe um trecho para vocês que vai falar um pouco de um sentimento que eu acho muito interessante, que é a inquietude, que diríamos assim, que é uma espécie de vazio, de coisa que nos falta, inquietude, que é um sentimento muito assim, interessante, né? Inquietude, pessoal, vou chamar isso de inquietude, ok? Inquietude. E aí, vamos tentar perceber aqui no texto o que faz o Romeu se sentir inquieto, né? Vamos lá, na Senhor Montecchio, que fica mais ou menos na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima linha, né? É a fala do Senhor Montecchio. Aí tem o Montecchio, que é o pai do Romeu, e tem o Benvolio, que é o primo do Romeu, tá bom? Então, a gente um faz o Montecchio e o outro faz o Benvolio, tá bom? Kel, você pode fazer o Montecchio e a Lana o Benvolio? Você pode ler, por favor? Olha lá, eu falo o nome do autor e você fala a fala. Só um momento. Aqui embaixo? É aqui, querido, ó. É aqui, ó. Bem aqui em cima. Aí você vai ler devagarzinho com ela, tá bom? E, olha lá. Senhor Montecchio, sua fala. Sacudiu a espada e... Não, aqui, ó. Aqui embaixo. Ó. Desculpa, perdão. A gente vai começar daqui, ó. Senhor Montecchio. Onde está Romeu? Já viu hoje? Benvolio. Já bem antes que o sol, minha senhora, olhasse na janela do Oriente. Calma aí, que tem um pouco nervosa. Posso ler de novo? Pode, claro. Já bem antes que o sol, minha senhora, olhasse na janela do Oriente. Estando inquieto, eu saí para andar, e ali no bosque, sob os sicômoros,
É isso? Sicomorros, Tá isso. meio cortado aqui. Que crescem à direita da cidade. Assim tão cedo encontrei seu filho, que chegar-me, porém, ele fugiu, indo esconder-se bem em meio às árvores, julgando pelos meus os seus afetos, sempre buscando onde não se encontram, sentindo-me demais até sozinho. Busquei meus sentimentos, não os dele, e evitei com alegria quem fugia. Obrigado pela leitura, vamos lá. Então tem um diálogo aqui, tá o senhor Montecchio, né, o pai do Romeu, a esposa do senhor Montecchio, a mãe do Romeu, e o Benvolio. E aí o pai do Romeu pergunta, né, onde está Romeu, já ouviu hoje? Aí o Benvolio vai falar que sim. Olha, eu ouvi, né, antes que o sol, minha senhora, né, mas aí ele olha para a mãe do Romeu. E aí ele fala que no caso o Romeu foge dele. E aí, nessa fuga de Romeu dele, o que ele faz? Ele fala, olha, julgando pelos os seus afetos, aí o Benvolio começa a dizer assim, Bruno, ó, julgando eu, né, pelos meus afetos, o que ele está dizendo? Olha, eu me sinto de tal modo, julgando assim como de repente eu me sinto, ele pode estar se sentindo como eu me sinto sozinho, então, assim como ele está sozinho, eu preferi ficar só e buscar os meus sentimentos e me absorver nesses meus sentimentos. Então, olha, aqui nós podemos perceber que o estar sozinho, a solidão e a gente sentir aquilo que está dentro de nós é uma prática humana, né? Você sentir, às vezes alguém fala algo para você, você se isola e você se sente assim, ou assado. Ou você tem uma grande vitória, sei lá, seja profissional, seja pessoal, ou sei lá, nasce um filho, sei lá, um irmão, e você fica naquele momento, você, na sua solitude, sentindo aquilo que você viveu. E assim é com a alegria e com a tristeza, sabia? Quando a gente também sofre, isso também nos causa dor. E a gente também tende a ficar só. Aí Montecchio, ele vai falar, né? O pai do Romeu vai falar. Olha só terminando a fala do Benvolio, aí o Benvolio não vai buscar o Romeu. O Romeu foge dele e ele desiste de procurar. Aí ele fala assim, busquei meus sentimentos, não os dele, e evitei com alegria quem fugia. Ou seja, era momento de eu me preocupar comigo, não com ele. O Benvolio está falando. Aí Montecchio vai falar, olha lá, continuando aí, que é Montecchio. Tem sido visto ali muitas manhãs, acrescendo ao orvalho suas lágrimas, dublando as nuvens com suspiros fundos, porém tão logo o sol com alegria. Afasta do oriente, mais distante, o reposteiro do leitor de aurora, meu filho esconde-se da luz, e bem sozinho tranca-se em seu quarto. Fecha as janelas, afastando o dia, criando a noite falsa para si. O seu amor só pode piorar, se um bom conselho não faz mudar. Obrigado pela leitura. Então aí o pai do Romeu começa a falar como ele está vendo que o Romeu está. Aí ele fala, olha, ele tem sido visto ali muitas manhãs, acrescendo ao orvalho suas lágrimas. Ou seja, ele está tristonho, ele é triste, ele chora, né? E aí ele fala, porém, tão logo o sol com alegria, nublado as nuvens com suspiros fundos, porém, tão logo o sol com alegria, afasta do oriente mais distante o reposteiro do leito da aurora. Meu triste filho esconde-se da luz. O que ele quer dizer, meu triste filho esconde-se da luz? O que ele quer dizer em relação ao Romeu? Como ele enxerga o Romeu? Como é que o Romeu está para ele? Ele mesmo não quer estar feliz, ele se isola quando está feliz e essas coisas. Ele se isola, ele não quer estar bem, ele prefere a escuridão do que a luz. E aí a gente pensa hoje, né, século XXI, não tem pessoas, colegas nossos, amigos, que às vezes a pessoa se isola, ela não quer estar com alguém, ela só quer estar sozinha no quarto, não é? Qual é o principal, o maior mal do nosso século? Não é
a depressão, o querer estar só, o não ter esperança de viver, né? A tristeza. E olha lá, e bem sozinho tranca-se em seu quarto. Ah, que Shakespeare já falou isso que acontece hoje há muito tempo, né? E aí, quantas pessoas não se trancam no seu quarto? Fecha as janelas afastando o dia, criando a noite falsa para si. Ou seja, é o sol e ele fecha tudo porque ele prefere a penumbra, a escuridão. E a alma dele, o interior dele não está legal. E isso acontece com muitas pessoas, né? Aí, ó, faz a fala do Benvolio, por favor, ó. Benvolio. Meu nobre tio não conhece a causa? Não a conheço, e ele não diz nada. O senhor já tentou todos os meios? Não, só eu como inúmeros amigos. Olha que interessante essa fala. Continuando, por favor. Segunda página. Mas ele, conselheiro do que sente, fica só, e eu não sei se para seu bem, tão secreto em si mesmo, tão fechado, tão fugídio e infenso à descoberta, quanto ao botão mordido pelo verme, antes que possa abrir-se para o ar ou dedicar ao sua beleza. Sabendo a causa de lhes penar, poderia saber como curar. E olha, o seu Montecchio, né, o pai do Romeu, se preocupa com ele. Então ele fala, ele quer saber a causa, né, Bruno? Por que ele não está bem, por que ele está mal? O que ele sente, né? E aí ele tem uma fala, no meu ponto de vista, bem assertiva. Porque ele fala assim, João, se eu souber a causa, eu posso saber como curá-lo. Olha que interessante, né? Aí você vê no Shakespeare, né, que está fazendo uma literatura excelente, que é um princípio, né, racional, lógico, né? Saber a causa, eu consigo tratar os seus efeitos e realizar. Os efeitos são essa própria causa, e consequentemente acabo com os seus efeitos, e aí vem a cura. Não é? E aí eu pergunto para vocês dedicam tempo para pensar sobre como é que você está se sentindo, sobre o que está te fazendo mal? Não, né? E é uma coisa que a gente precisa fazer, né? O que está me fazendo mal, né, hoje? O que eu não posso, assim, o que eu não lido bem, né? Eu tenho pensado bastante até para ver. Acho que quando a gente está em uma situação de mais que desconforto para a gente para mais para pensar, para ver como a gente pode estar mudando, né? Eu acho que a gente para com certeza, isso é fato. Agora, um exercício interessante é a gente parar a cada dia e pensar, talvez como foi o dia, como foi o meu trabalho, como foi a minha existência hoje, as minhas relações. As pessoas falharam muito comigo, eu falhei muito com as pessoas. E se as pessoas falham comigo, ou as circunstâncias não me favorecem, como eu ajo diante dessas circunstâncias? De forma, assim, digamos, irracional, de forma emocional, simplesmente, ou eu penso sobre elas. Por exemplo, tem uma pessoa que ela é tóxica, ela não é uma boa relação, não é uma boa amizade. Eu consigo me afastar dessa pessoa? Eu consigo me afastar dela. Eu consigo, por exemplo, ter bom humor. Eu consigo estar com pessoas que me valorizam. Ou se as pessoas de repente não me valorizam, eu consigo me valorizar e perceber o meu valor para mudar a minha condição e construir aquilo que eu quero. Eu citava o exemplo do instrumento musical, né, que tem um violão aqui do lado, o nosso amigo aqui. Será que se eu tocar uma música, se eu aprender a tocar uma música, será que isso não vai ser um bem para mim muito profundo? Ou eu ler um poema, ou eu ler Shakespeare, né? Com certeza, se eu tocar uma música, isso vai me fazer muito bem. Eu estava tentando tocar uma música que vai me fazer um bem assim, tipo... Eu às vezes, até com uma dor de cabeça, eu pego o violão,
a dor de cabeça até passa, sabia? É engraçado, né? Que aquilo me causa um bem, né? É claro que isso varia de pessoa para pessoa. E aí o pai está preocupado com o filho e ele percebe esse diagnóstico problemático, ele percebe essa inquietude do Romeu que traz uma escuridão, uma dor, uma tristeza, um isolamento, né? E o Shakespeare está trazendo isso para nós. E aí, ó, olha lá, Benvolio. Aí vem ele, cheguem para lá, não admito não saber o que há. Sai Montecchio e a senhora Montecchio, né? E aí o Benvolio começa a falar com o Romeu. O que o Benvolio fala? Bom dia, primo. Romeu. O dia é tão jovem. Benvolio. Já são 9 horas. Romeu. São longas as tristes. Foi meu pai que saiu assim, depressa. Foi. E o que alonga as horas de Romeu? A falta que torna as horas curtas. Amor? Sua falta. Do amor? Das graças que tem no amor. Pena que o amor, tão lindo de se olhar, seja tirano para se experimentar. É pena que o amor já revelar. Mesmo cego e estupro desejado, onde se ambos, houve uma briga aqui? Não me conte, essa história eu já conheço. Trata-se de muito ódio e mais de amor. Então amor odiento, ódio amoroso, ou qualquer coisa que nasceu do nada. Densa leveza, vaidade tão séria, caos deformado de bela aparência, pluma de chumbo, fumaça brilhante, fogo frio, saúde doentia, sono esperto que negam que é. Esse amor sem amor é o que sinto, não se ri? Ora, primo, eu quase choro. Benvolio, né, encontra-se com Romeu. E aí a conversa ela é muito assim interessante, por quê? Porque Benvolio começa já a, de certo modo, tentar, né? Quer dar um pause, por gentileza? Obrigado. Deixa eu ligar aqui. Não deu pause? Miguel, o senhor permite? Não. Sim? Obrigada. Vamos lá então. Aqui, querido, ó, por favor, pertinho. E aí, olha lá, o Romeu começa a se pôr a conversar com ele, né? Se pôr a conversar com ele, melhor dizendo. E aí, ele pergunta das horas, pergunta do pai depois das horas e tal. Aí, ele pergunta pra ele assim. Foi. E o que alonga as horas de Romeu? Ou seja, o que torna as horas de Romeu mais difícil, né? O que alonga as horas de Romeu? Aí ele fala assim, Romeu responde, a falta do que torna as horas curtas, né? E aqui já tem uma metáfora, uma reflexão sobre o tempo, né? Achei meio ignorante. Você achou um pouquinho assim ignorante no sentido de agressivo? Então, mas olha que interessante, ele fala assim, o Romeu ele está um pouco lamentoso, né? Mas olha só essa reflexão sobre o tempo. Tipo assim, existe o tempo cronológico, vocês concordam? Sim. Só que também existe um outro tipo de tempo, que é um tempo psicológico. Concorda? O tempo da minha memória, das minhas lembranças, o tempo daquilo que eu sinto, existe esse tempo também. Às vezes por exemplo, eu lembro do dia que meu pai me deu uma bicicleta, quando eu era, assim, pré-adolescente, até hoje eu lembro desse dia, dele trazendo a bicicleta, dele colocando, ele me falando. Agora, tem coisas que eu vivi há tempos atrás e que duraram até momentos maiores em termos cronológicos, eu nem lembro o que aconteceu. Então, existe um outro tipo de tempo, então isso aqui é uma reflexão. E aí esse tempo de que o Romeu fala, um tempo mais feliz tornaria as horas dele mais curtas. Ou seja,
As horas demoram a passar quando é triste, quando é tedioso. As horas são mais curtas quando eu sinto aquilo de forma mais... Oi? Precisa, de forma melhor, quando eu sou mais feliz. É o que ele quer dizer aqui, né? E aí o Benvolio pergunta, né? Aí o Benvolio pergunta, mas é amor? É amor que está mexendo com você? Aí o Romeu fala, é sua falta. Ou seja, Bruno, o Romeu se queixa por não amar alguém. Olha que interessante. Ele fala, e ele se sente vazio, inquieto. Essa ausência desse sentimento de amar, de estar com alguém, para ele o fere. Tipo assim, não amo ninguém, não gosto de ninguém, não estou com ninguém. Aquilo deixa vazio, o deixa triste. Mas também se isolando, você vai gostar de quem desse jeito? Você não conhece ninguém? Exatamente, ele se isolando, ele precisa buscar, né? Que é o que Alvin falou, né? Que você almeja algo, você tem que ter uma busca, uma força de vontade para realizar aquilo, não é? Para qualquer coisa é assim, né? Você almeja algo, né? Você tem que ter essa busca, essa força de vontade. E aí, Romeu vai falar das graças do que tem o meu amor. Só que o que acontece? O Romeu dá a entender que ele já ama alguém e que ele está com a ausência dessa pessoa próxima dele. Então as graças desse sentir, desse estar junto com esse amor, o ferem, o machucam, né? Mas olha o que o Benvolio fala. Olha a reflexão do Benvolio. Pena que o amor, tão lindo de se olhar, seja tirano para se experimentar. Olha o que o Benvolio coloca em questão. Ele fala, olha, pena que esse seu sentimento, que é uma coisa bela de olhar, esse amor que você sente por alguém, no caso aqui é por Rosalina, seja tirano, te faça mal. Pena que esse amor faça mal para você. Por que o amor, no caso, faria mal para ele? Porque ela é uma jovem de uma família que é inimiga da família dele. Então essa relação não poderia se dar. Ele ainda não se apaixonou por Julieta, né? Ele ainda está se relacionando com Rosalina. Aí o Romeu fala, é pena que o amor de olhar velado, pena que o amor de olhar velado, mesmo cego, descubra o desejado. Onde ceamos, houve briga aqui. Aí o que ele fala? Olha, esse amor é um amor que ele é desejado, porém, aonde nós desejamos, queremos ele, tem briga, né? Não me conte essa história, eu já a conheço. Ele está falando com o Benvolio, olha, eu sou Montecchio, ela é Capuleto. A briga, né? Onde a gente ceia o amor, a briga, a discórdia, a ódio, né? Ou seja, é um amor que ele está dizendo que não é um amor possível, que é um amor assim meio difícil de acontecer, que as circunstâncias afastam dessa pessoa amada, né? Trata muito de ódio e mais de amor. Então, amor odierno, amor amoroso, ódio amoroso. Aí o que ele fala? Ele está falando desse ódio, dessa disputa, dessa rivalidade que existe entre essas famílias, que é a família dele e a família de Rosalina, por enquanto, né? Ele ainda não conhece Julieta, ele ainda não conheceu ela. E aí ele fala o quê? Que o amor, que você querer uma coisa, assim, de forma tão profunda, você pode querer o ódio de forma muito profunda também. E aí você pode lembrar de pessoas vingativas, pessoas que desejam o mal, pessoas que sentem o prazer no próprio mal. Sabia que isso existe? Pessoas que sentem prazer na dor do outro. Que isso se torna um tipo de amor. E ele cita esse amor, Shakespeare, de ódio amoroso. Qualquer coisa que nasceu do nada, densa leveza, vaidade tão séria, caos deformado de bela aparência,
pluma de chumbo, fumaça brilhante, fogo frio, saúde doentia, sono desperto que nega o que é. Esse amor sem amor é o que sinto, não se ri. O que ele está falando? Olha, eu amo, eu quero estar próximo, eu sinto falta dessa pessoa que eu amo. Só um minutinho, querido, já vou liberar você. Que eu sinto falta dessa pessoa que eu amo. Porém, eu também tenho essa raiva, eu também tenho esse ódio amoroso. Eu também sou Montecchio, que quero defender a minha casa, aquilo que a minha família preconiza, que é o ódio aos Capuletos. Então, veja bem, aqui nesse pequeno texto, existe uma reflexão, uma teoria de dois tipos de amores. Um amor que sente falta do outro, quer estar junto, e uma espécie de ódio amoroso, que é o desejo de fazer mal, a rivalidade ao outro. E aí, isso é importante por quê? Porque Shakespeare, finalizando esse momento, ele vai, no caso, fazer uma teoria sobre o que é o amor e sobre o que é a realidade das circunstâncias que esse amor pode viver. No caso aqui do Romeu, e depois quando ele se conhecer Julieta e se apaixonar por ela, é um amor impossível, né? É um amor fadado a não se concretizar, pelo menos no âmbito familiar ali, né? Então, isso é muito interessante, porque falando isso, Shakespeare nos ajuda a pensar como nós poderíamos lidar com uma circunstância dessa. Como é que você lida com uma circunstância que não te é favorável? Como é que você lida com uma circunstância que não é gentil, não é dócil a você? Né? E é essa a questão. Lembra que eu falei do meu professor de Ética e Filosofia Política, que falava que política, de fato, é você conseguir mudar a sua realidade, a sua circunstância? Que isso é uma definição básica, mas essencial do que é política. Política é você ser capaz de mudar uma circunstância de algo. Fazer política é isso, mudar uma realidade dada. Beleza? Queria agradecer demais aqui esses momentos, né? Essa ajuda preciosa aqui do meu amigo aqui na filmagem. E foi muito bom. E agora a gente vai continuar fazendo aqui essa leitura, né? Vou deixar vocês fazerem a leitura e vocês fazerem a reflexão de vocês, tá bom? Um grande abraço, obrigado, valeu e até mais.